Trump acabou de liberar mais de 14 trilhões de dólares para investir em Bitcoin e o mais curioso disso é que boa parte do mercado não está entendendo o que isso significa na prática. Com só uma canetada, o maior mercado financeiro do planeta abriu uma avalanche de capital que pode entrar no Bitcoin e nos ativos digitais. Mas se você acha que isso é só mais uma notícia comum e positiva para o Bitcoin, bom, você vai acabar perdendo aí o que está por trás de fato da estrutura de ciclo e do que pode ser diferente em termos de dinâmica de fluxo de capital para o Bitcoin. Então, se você não quiser seguir a manada, fica aí até o final que eu vou te mostrar como essas mudanças podem transformar o nosso mercado e, principalmente, como é que algumas baleias já estavam se antecipando a esses movimentos, montando posições já no mercado do Bitcoin. E o primeiro passo para entender o que é essa assinatura, o que foi essa ordem executiva, então nós já tivemos alguns movimentos, algumas ordens executivas feitas lá pelo governo norte-americano, pelo Donald Trump, e isso acaba sendo um formato de imposição de uma lei, imposição de uma ordem governamental lá nos Estados Unidos, e a que saiu ontem, muita gente inclusive ficou se perguntando se era real ou não, se era verdade ou se era mentira, fake news aí da internet, porque volta e meia surgem esses fake news aí. Mas só para deixar bem claro, isso é sim verdade, tá? Eu estou aqui no site da Casa Branca e eles mostram justamente esse fact sheet, né, que em português fica algo como ficha informativa, e mostra que de fato o presidente Donald Trump democratiza acesso a ativos alternativos para investidores do 401k. Segura aqui esse número aqui, esse termo 401k, que daqui a pouco nós vamos explicar na prática o que isso significa, mas antes disso eu só queria mostrar para vocês o que é essa ordem executiva e por que ela de fato é importante para nós compreendermos o que vai mudar de fato o mercado. E aqui essa ordem executiva, ela fala que vai expandir as opções de investimento para os planos 401k. E esses planos 401k são planos de previdência privada, ou seja, são planos aí de aposentadoria dos americanos, lá nos Estados Unidos, no caso. Isso daqui significa que em relação aos investimentos que são posicionados, que são alocados nesses fundos, agora será permitido aqui outros tipos de investimento. E quais são esses tipos de investimento? Nós estamos falando aí de mais de 90 milhões de americanos que participam de planos de contribuição definidos ali pelos empregadores. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é isso na prática, mas justamente nessa parte aqui, ele sinaliza que agora será permitido o acesso a ativos alternativos como private equity, imóveis e aqui nós temos ativos digitais. Anteriormente, esses fundos eles não poderiam acessar ativos digitais dentro da sua composição. Eram somente ativos do mercado tradicional, como ações, como títulos de renda fixa, entre outros. Agora, esses fundos poderão de fato acessar aqui aquilo que é os ativos digitais e principalmente, obviamente, nós estamos falando aqui do Bitcoin como principal ativo ao qual esse fluxo de capital pode fluir. Mas para nós entrarmos mais adentro ainda, vamos compreender agora o que são esses fundos de investimento e qual o impacto que isso poderá ter no Bitcoin. E quando eu falo nesses fundos de investimento, nós estamos falando aqui da casa do 400, que é o 401k, o 403b, o 457b e depois ainda tem outros como Thrift Saving Plans e também outros planos corporativos aí. Para você que não entende, quando eu estou falando dessas casas, dessas 3 casas aqui, mais esses outros adicionais, nós estamos falando de basicamente aquilo que é oferecido para os empregados pelas empresas, ou seja, pelas instituições, não só empresas, mas instituições no geral, como plano de aposentadoria. Então, o que acontece? O investidor, aliás, o trabalhador lá nos Estados Unidos, ele pode participar desses planos de previdência e a sua instituição a qual ele está ligado vai pegar parte do seu salário, parte do salário desse empregado e vai alocar diretamente num fundo de previdência. Esse fundo de previdência possui um gestor e esse gestor ele vai pegar esse capital e vai alocar em ativos de modo a rentabilizar esse capital durante muitos anos, para que quando chegar na idade da sua aposentadoria, aquele empregado consiga receber esse capital. Então ele precisa fazer com que esse dinheiro renda. Isso é bastante similar àquilo que já existe no Brasil também. Inclusive é uma forma de INSS, mas ali focado no setor privado. Aqui nós temos algumas definições relacionadas
o que são o 401k, principalmente o 401k, que é o principal, é o com a maior quantidade de capital. Ele descreve aqui como sendo um plano tradicional oferecido aí por empregadores do setor privado. Só que, assim como o 401k, nós temos alguns outros fundos, como o 403b, que são para instituições sem fins lucrativos, o 457b aqui para funcionários públicos estaduais e locais, nós temos o TSP para funcionários federais dos Estados Unidos e nós temos outros planos aí que acabam sendo mais customizados, etc. Se nós somarmos esses valores aqui, então no 401k nós temos 7,2 trilhões, no 403b nós temos 1,4 trilhão, 457b 0,5 trilhão, ele dá 500 bilhões, né? Se somarmos isso tudo, nós teremos mais ou menos algo que chega em torno de 12 trilhões de dólares, tá? Aí relacionados a esse capital que pode estar, que agora vai estar exposto ao Bitcoin. Então, quando nós falamos em 12 trilhões de dólares, é a quantidade total que existe nesses fundos de aposentadoria nesse momento. Então, a gente começa a cogitar aqui diferentes cenários. Se são 12 trilhões de dólares, quanto é que isso poderia fluir para o Bitcoin, agora que esses fundos conseguem acessar o Bitcoin? E é justamente isso que eu vou mostrar para vocês agora, num formato de suposição, seria basicamente uma forma de teorizar qual fluxo de capital poderia chegar no Bitcoin. Se nós adotarmos que apenas uma fração desse mercado vai chegar no Bitcoin, porque no final das contas é de fato apenas uma fração, a gente não pode ser ingênuo de acreditar que esses 12 trilhões vão virar do dia para a noite totalmente em Bitcoin. Não, eles ainda precisam cumprir uma série de normas e essas normas muitas vezes incluem ali, dependendo do perfil de investidor, uma alocação cada vez mais conservadora. Então, o investidor ali, o empregado que contribui para esse plano de previdência, ele em determinado momento pode querer buscar, principalmente aqueles que são em trabalhadores mais velhos, mais idosos, eles podem ali tentar buscar cada vez mais ativos de certo modo menos volátil. Então isso significa que nós precisamos entender aqui que apenas uma fração. Que fração? Vamos adotar simplesmente os 10% aqui, que seria algo potencial, não é? Não acredito que vai ser 10% já de início, logo agora quando vai permitir nas próximas semanas essa alocação. Não acredito que já vai ser 10% de uma vez, mas nós podemos entender como 10% sendo algo inicial de fluxo de capital. Então nós estaríamos falando de 10% de 12 trilhões de dólares, o que nos dá aí no valor de 1,2 trilhão que pode vir a fluir para o Bitcoin. Atualmente nós temos uma capitalização de mercado aí em torno de 2,3 trilhões de dólares no Bitcoin, ali ao seu preço de 117 mil dólares, que é mais ou menos onde eu estou gravando esse vídeo atualmente, e uma oferta que está ali um pouco abaixo dos 20 milhões. Nesse cálculo aqui, eu até ficou um pouco abaixo, porque na verdade nós já estamos em 19,9 milhões de bitcoins. Mas vamos adotar isso daqui só como forma teórica, tá? E a quarta premissa que nós precisamos entender aqui é justamente o modelo de sensibilidade de preço e fluxo, tá? Porque nós vamos precisar incluir algo que é chamado de efeito multiplicador. Caso você não saiba o que é efeito multiplicador, é basicamente uma forma de compreender que o impacto num ativo financeiro, ele não ocorre de forma linear, principalmente no Bitcoin, onde o seu preço é determinado na margem. Isso significa que a quantidade de Bitcoin que está em circulação e aquilo que está disponível nas exchanges é limitado. Isso significa também que nós temos uma oferta relativamente restrita para uma demanda que segue crescente. Então, esse efeito de preço, essa alocação, ela vai atacando os livros de oferta, ela vai atacando aquilo que nós conhecemos como aqueles formatos de negociação do Bitcoin, de modo a impulsionar cada vez o preço para cima, né? Então toda compra de Bitcoin, cada dólar que você investe em Bitcoin, ele não corresponde a um aumento de $1 também no valor de mercado. Então existe um fluxo não linear que impacta ali no valor de mercado. Então quando nós vamos fazer a nossa teorização aqui do impacto no Bitcoin, nós precisamos entender que o efeito multiplicador pode ser muito maior do que aquilo que seria propriamente dito numa escala linear. E aqui nessa tabela você tem uma visualização muito clara disso. Se nós fôssemos adotar um padrão de fluxo linear, ou seja, um X, né, uma vez só, nós teríamos um aumento estimado na capitalização de mercado em torno de 1,2 trilhão de dólares, que é basicamente aqueles 10% relacionado à quantidade de capital que estaria posicionado nos fundos de previdência lá do 401 e os outros similares, o que nos levaria aí a ter um market cap total de 3,5 trilhões de dólares. Só nesse
modelo linear, nós teríamos um impacto de preço, ou seja, se esses 10% fosse alocado no Bitcoin, nós já estaríamos falando de um preço de Bitcoin em torno dos 178 mil dólares, bem acima do valor que nós temos atualmente. Mas lembra que eu falei que existe o efeito multiplicador? Então nós não podemos adotar esse preço como sendo aquele mais realista, porque de fato existe esse efeito multiplicador e várias casas de análises, várias empresas e bancos aí já estimaram o efeito multiplicador muito maior do que aquele que eu vou mostrar para vocês. Só que para efeitos aqui mais pé no chão, eu poderia dizer, nós vamos adotar um efeito multiplicador de 5 vezes e de 10 vezes no preço aqui em relação ao fluxo de entrada. Isso significa que esse aumento de capitalização, né? Então nós teríamos aí um valor de entrada de capital referente àqueles 1,2 trilhão de dólares, significando aí, impactando em cerca de 6 trilhões de dólares na capitalização de mercado do Bitcoin, adotando um efeito multiplicador de 5 vezes. Significa que para cada unidade, para cada dólar que entra no mercado, nós vamos ter um impacto de 5 vezes no valor de mercado e consequentemente, no preço também. Nesse efeito multiplicador de 5 vezes, que já é um efeito multiplicador bastante conservador, nós teríamos um preço do Bitcoin em torno de 421 mil dólares por Bitcoin nesse cenário de 10% daquilo que está nesses fundos de pensão alocados em Bitcoin e tendo um efeito multiplicador de 5 vezes. Nós podemos até adotar um efeito multiplicador um pouquinho mais esticado, de 10 vezes, onde teria um impacto de 12 trilhões. Isso daí levaria o market cap do Bitcoin para 14,3 trilhões de dólares, o que significaria num preço do Bitcoin em torno dos 727 mil dólares. E só para deixar claro, isso daqui é apenas uma suposição excluindo tudo aquilo que existe no mercado, ou seja, excluindo que as Bitcoin Treasury Companies também iriam comprar, excluindo os ETFs, excluindo os indivíduos, excluindo qualquer outro tipo de fluxo que exista no mercado, e isso daqui acaba trazendo uma dinâmica ainda mais impressionante para esses valores, esses números que eu mostrei aqui para vocês. E aí agora você pode estar pensando, tá, Cauê, mas mesmo antes dessa notícia aqui que saiu ontem do Trump, o preço do Bitcoin já estava subindo, né? Então já tinha algum movimento relacionado a uma pressão compradora no preço do Bitcoin, mesmo antes dessas notícias relacionadas aí à ordem executiva saírem. E sim, se você pensou nisso, de fato está certo. Antes das manchetes atingirem o mercado, já tinham alguns investidores ali posicionando esse capital, e eu vou te mostrar aqui nesse vídeo ainda quem é esses players e o que eles estiveram fazendo. Mas antes disso, só para deixar claro que essas movimentações de baleias aqui nós estamos abordando lá no Block Trends Pro. Esse tipo de movimentação que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês é algo que nós trazemos lá para os nossos membros dentro da nossa comunidade de assinantes, e se você quiser não negociar essas notícias, então até o momento aqui eu só falei de notícias, mas existe uma série de coisas que está por trás do preço, principalmente em termos de ciclo de mercado, que você deve entender para não seguir a manada. Se você não quiser ser um investidor comum que vai olhar somente as notícias e negociar após o efeito de preço, se você quiser perceber aquilo que está acontecendo por detrás dos panos, principalmente em termos institucionais, eu recomendo que você conheça o Block Trends Pro. Eu vou deixar no primeiro link da descrição tudo que está dentro do plano Pro para vocês conhecerem um pouco mais, e se você tiver interesse, basta assinar ou então entre em contato comigo que eu posso te conseguir também um descontinho bacana, tá? Manda uma mensagem lá no meu Twitter. E quando eu falo de movimentação institucional, eu estou principalmente falando desse gráfico aqui que mostra que algumas baleias atentas já estavam se posicionando antes dessa notícia sair no mercado. Aqui eu estou mostrando para vocês o CVD, que é o Cumulative Volume Delta. É uma forma de enxergar o volume líquido por exchange, e nesse gráfico nós temos somente as exchanges spot. Nós vamos ter aqui Coinbase, vamos ter Binance, vamos ter Bitfinex, Kraken e Bybit, que são aí 5 exchanges bastante negociados, 5 das principais exchanges que existem nesse mercado. E se você observar bem aqui, ó, na Bitfinex em específico, nós tínhamos uma série de barras verdes, que é bem diferente do que nós tivemos nas outras exchanges, tá? Você pode ver que esse daqui, ó,
é da Bitfinex e esses outros aqui são das outras exchanges. Note que existe um padrão comprador. Aqui nesse CVD nós vemos basicamente a diferença entre a posição comprada e a posição vendida. Isso mostra que existe uma predominância comprada significativa na Bitfinex através de ordens swap. Eu não vou explicar aqui nesse vídeo o que são essas ordens swap e como é que esses players estiveram fazendo essas movimentações, essas acumulações silenciosas, porque eu já fiz um vídeo especificamente sobre isso que mostra como os investidores institucionais acumulam Bitcoin de forma silenciosa. Eu vou deixar o card aqui no canto e depois ao final desse vídeo você pode assistir lá e entender como é que esses caras negociam. Mas de fato nós já estávamos vendo isso desde o início dessa semana, na verdade desde a semana passada, o que já nos dava um indício de que o Bitcoin poderia recuperar, mesmo sem saber que essa notícia do Trump assinando a ordem executiva iria vir ontem. E agora, se você tivesse perguntado, tá, mas mesmo sem as notícias, o preço do Bitcoin já estava fazendo um movimento de alta, isso significa que o Bitcoin ele não necessariamente depende dessas notícias. Se você pensou assim, sim, você está certo. O Bitcoin ele não depende dessas notícias para movimentar o seu ciclo de alta. Existem outras coisas aqui que são mais importantes. Inclusive, se você estrutura as suas estratégias somente com base nas manchetes, provavelmente você vai negociar atrasado em relação ao mercado, tá? Agora, se você se preocupa de fato em entender o que está por trás do mercado, fica aí que eu vou te explicar, porque nesse canal a gente traz todas essas informações mais avançadas. Inclusive, esse tipo de material aqui já é o suficiente para você deixar o seu like e deixar a sua inscrição também, que eu acho que você deve ter gostado desse tipo de material. E só para finalizar esse tópico, o que está por trás dessa movimentação de interesse de risk on, ou seja, esse posicionamento dos institucionais em relação ao mercado do Bitcoin é justamente aquilo que nós conseguimos observar através da liquidez doméstica. Por mais que muitas pessoas ainda acreditem que o que faz o mercado do Bitcoin são as notícias, são aquilo que surge de novo, isso não é verdade. Até mesmo porque várias notícias positivas já saíram e o preço do Bitcoin não correspondeu a essas notícias. O que de fato movimenta o preço do Bitcoin em termos de ciclo é a liquidez. Não só doméstica, como essa que eu estou mostrando aqui para vocês, que continua subindo em 2025, como vocês podem ver, e quando eu estou falando em liquidez doméstica, eu não estou falando apenas no agregado monetário, eu já expliquei isso em vídeos anteriores aqui do canal, eu estou falando de liquidez, principalmente em termos de alavancagem do setor privado e aquilo que existe de liquidez através de treasuries, que é uma ferramenta que está sendo bastante utilizada pelo governo lá dos Estados Unidos. Vocês podem ver aqui, ó, a emissão de treasuries de curto prazo, tá? Que são títulos de dívida de curto prazo. E essas dívidas aqui de curto prazo, elas estão impulsionando liquidez lá no mercado norte-americano. Você pode ver aqui, ó, inclusive, que em 2022 nós tivemos queda de liquidez e desde 2023 nós temos um valor crescente em termos de injeções de liquidez através do mercado do tesouro. Então, não só o Fed pode manter as condições de liquidez funcionando, mas também o tesouro lá dos Estados Unidos. Isso é algo que muitas pessoas não percebem ainda. Inclusive, essa é a mesma dinâmica que acontece no planeta, tá? Então, não só lá nos Estados Unidos nós temos condições de liquidez melhores para que esse tipo de alocação chegue no Bitcoin, como também no mundo inteiro, né? Aqui nós temos um gráfico que mostra os bancos centrais ao redor do planeta em termos das suas injeções de liquidez. Desde 2023, nós temos uma tendência de alta nas injeções de liquidez por parte de bancos centrais ao redor do planeta. E isso sim é de fato aquilo que tem movimentado, é aquilo que tem trazido essa tendência de alta para o Bitcoin. Mas se você quiser acompanhar esses fluxos de liquidez, que é de fato aquilo que movimenta o preço do Bitcoin, eu já falei para vocês, é tudo aquilo que a gente explica lá no Block Trends Pro e eu acho que você vai gostar bastante desse tipo de material. Essa ordem executiva que o Donald Trump assinou, ela é sim muito importante, ela vai destravar um valor de capital, vai destravar um fluxo de capital muito significativo para o Bitcoin, mas ela não é somente aquilo que vai continuar impulsionando o preço do Bitcoin. É preciso observar os fluxos de liquidez global e principalmente as condições financeiras para que esse capital que está dentro desses fundos de investimento possa fluir para o Bitcoin. Isso é aquilo que a gente explica, isso também é aquilo que eu explico aqui no meu canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e deixa o seu like para saber que você gostou desse tipo de material. Envia aí para quem ainda não entendeu essa ordem executiva, até para a gente continuar fazendo esse tipo de material aqui também no canal. Muito obrigado para você que esteve me acompanhando e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!